Ah, então, hoje é um cair de tarde de sexta, de sábado, né? De sábado. E o Daniel tá aqui no bosque. Aqui, ó. A Kombi tá ali. E aqui é uma época de inverno. E uma coisa bastante interessante que o Daniel percebeu ainda há pouco. Você sabe que todo morador de rua, ele tem que subsistir de alguma forma, né? Porque normalmente são pessoas que não têm emprego, são pessoas que não têm aquele preparo para determinar o que vai ser o amanhã, e aí eles vão vivendo. Eles não estão preocupados com o que vai ser amanhã, ele quer saber do hoje, entendeu? Só que isso é um erro muito grande. Porque como eu fiz faculdade de administração, entre outras faculdades, eu lembro da minha época de academia que meus professores falavam assim para mim: quando você fazer algum projeto, você já determina o que pode ser o resultado desse projeto que você está fazendo depois de 10 anos, entendeu? Então, você projeta hoje e já tem que ter uma mentalidade do que pode resultar depois de 10 anos. Você não pode ir se jogando à torta e à direita para seguir a tua caminhada, não. Não pode. Porque hoje pode ser uma situação e daqui a alguns dias pode ser outra, muito diferente. Você tem que ter muita estratégia para poder traçar os seus planos, não é? Então, é igual ao casamento. O que pode ser hoje, é hoje. E o que pode ser amanhã? Será que você tomou algumas precauções para saber o que pode acontecer o amanhã? E se acontecer, qual seria a tua saída? Não é? Então não é assim, vamos caminhando e seja o que Deus quer. Não, jamais. Um indivíduo muito mal projetado, ele pode entrar em seríssimas dificuldades. Seríssimas. É o caso, por exemplo, eu vejo muitos donos de Kombi Home que tem a combinha que o Daniel tem. Eu vivo numa Kombi. E quando o sujeito, muitas vezes, ele tem aquele afã: não, eu vou fazer um motorhome, vou fazer uma Kombi Home, eu quero viajar o mundo. Aí o que acontece? O indivíduo, depois que vê a Kombi pronta, ele bota a Kombi do mundo. Aí ele não é aposentado, ele depende de trabalhos para subsistência. Se a Kombi quebrar, ele vai ter que consertar a Kombi, entendeu? Ou qualquer um outro veículo. E muitas vezes a pessoa, naquele afã de falar assim: agora eu tô livre, eu vou sair, vou por aí.
Não é assim não, velho. Não é assim. Eu, por exemplo, eu sou um homem que quando eu construí a minha casinha na Kombi, eu já tinha toda uma estrutura para poder se socorrer sem precisar de pedir favor a amigos alguns e nem de parente para mim poder continuar rodando com ela, entendeu? Na minha alimentação, na assistência da Kombi. Pode furar um pneu, pode ter que trocar pneus, pode dar um problema no motor, pode dar um problema em qualquer coisa. Mas eu já tinha planejado antes e feito um caixa à parte. Se caso acontecer, de a pé eu não vou ficar, entendeu? Então tudo na nossa vida tem que ser bem planejado. Não é assim falar, eu vou. Tem muita gente que fala assim, olha, eu tô com meu carro aqui e já é final de semana e tal. E aí eu vou pegar o meu carro e vou para uma pescaria. Aí abastece o carro e tal e sai. Que eu já vi muita coisa acontecer, viu? Dá até tristeza. O camarada sai com um carro que não estava adequado para poder fazer o trajeto e às vezes o carro parar no meio do mato. Altas madrugadas. Ali não tinha cabo de chupeta. Chupeta é cabo de transmissão. Não pegou o carro. O carro não pegou. Não dava na partida. Ou então deu um outro problema. E aí o sujeito altas madrugadas tá ligando pro sujeito na cidade. Já é um incômodo. Falta de organização. O sujeito, muitas vezes amigos, tem que arrancar, levantar da cama, pegar o carro e sair no socorro do indivíduo que não soube se organizar. Você acha isso correto? Eu te pergunto. Será que é correto? Tudo bem, amigos. Amizade, tá tudo bem. Mas será que se você tivesse tomado um cuidado um pouquinho antes, se organizar direitinho, procurar deixar o teu carro totalmente em ordem, para minimizar esses problemas, se você seria um problema a menos na vida de quem você conhece, entendeu? Então não seja um peso na vida de quem te conhece. Você tem que se organizar, né? Por exemplo, o Daniel. Ele se organizou para morar numa Kombi. Primeiro lugar, Daniel é um policial aposentado. Segundo, eu sou um cirurgião dentista aposentado. Eu tenho minha família totalmente criada. Tenho 8 netos. Todos criados. Todos formados. Minhas filhas todas emancipadas. Eu tenho 64 anos. Já tive 5 casamentos.
Hoje vivo sozinho. Eu montei a minha Kombi Home, mas se dá um pepino nela agora, eu tenho muito bem como me socorrer com alimentação, para ter um socorro mecânico. Essas coisas têm que ser levadas em conta. Não é assim, eu vou. Ué, essa história do eu vou tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes o eu vou pode parar no meio do caminho. Entendeu? Então não tem essa história de ficar se atirando de qualquer maneira para poder tomar o rumo da vida, não. Você tem que pensar. Você tem que pensar muito bem no que você está fazendo. Porque essa história do eu vou agora e não tem para ninguém, não é bem assim não. Você tem que pensar muito bem no que você vai estar fazendo. Porque senão você pode se estrepar. Pode se estrepar e se estrepar fortemente. Tá aqui, ó, minha Kombi aí, ó. Alimento dentro dela eu tenho. Eu tenho alimento dentro dela. Se ela quebrar alguma coisa dentro dela, eu tenho como chamar um socorro. Eu tenho como consertar. Eu não vou passar dificuldade. Porque eu tenho condição, pensei nisso. Eu pensei nisso. Então, as coisas têm que ser muito bem pensadas. Não é essa história de falar assim, ó, o negócio importante é hoje. Não, o importante não é hoje, não. O importante é hoje e o amanhã também, o daqui a pouco. Porque você, tudo bem, o importante é hoje. Se você morrer hoje, agora, tudo bem. Mas se você não morrer e entrar numa dificuldade, como é que você vai ficar? Como que você vai ficar? Você não pensou no amanhã. Então, é o conselho que eu estou dando para todos vocês. Porque a sabedoria verdadeira é aquela que é repassada para os nossos irmãos. Essa é a sabedoria. Porque não adianta a sabedoria ficar retida só dentro de você. Um abraço. Colegas meus que me consideram, me conhecem. Então não adianta você falar assim, ah, o importante é hoje. Claro, o importante é hoje também. Tudo bem. Mas pensa muito bem no que pode acontecer daqui a pouco. Você fica aí só imaginando que o hoje é só o hoje. E depois o amanhã dá tudo o contrário na tua vida. E depois você entra em dificuldade, depois fica culpando. Culpando Deus. Ah, por que que aconteceu isso comigo? Ué, você não soube se proteger. Não soube se proteger. Não soube analisar o que poderia ocorrer. E depois você entra no enrosco. E depois fica chorando as mínguas aí, ó. Tem gente que vive só no calor aí, achando que tá tudo certo. Quando chega o frio, não se protegeu, não teve uma coberta para se cobrir. E depois fica aí, ó, tremendo de frio embaixo das calçadas aí, ó. Você acha que isso é certo? Então, é o conselho que eu dou todos para vocês. Dou para vocês. Procura se proteger. Não fica aí, ó, como um objeto jogado às traças, achando que o hoje é só hoje. Você tem que pensar no amanhã, no que pode ocorrer daqui a pouco.
para não ficar se humilhando para ninguém não. Então esse é o conselho que o Daniel dá para todos vocês. Procura se organizar para não ficar passando vergonha diante da sociedade não. Um abraço para vocês.